Sorrim, sorrim, sorrim. A escalada continua, né? Bem veemente, né? Bem veemente. Então vamos continuar as tarefas, porque preciso muito terminar, né, o que tenho que fazer. Aqui está a vara da corretividade. Aqui está o fogo vermelho. Está o fogo preto. Deixa aqui. E aqui a escrita. A pena verdadeira. A pena verdadeira. Aqui é nativo. Aqui é nativo, é da terra. Eu não sou importado. Eu sou daqui, da terra. Eu sou de Pindorama. Eu sou de Pindorama. Eu sou de Yaoshoro. Estamos aqui outra vez, né? Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. A gente sofrer assim, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Eu peço a todos vocês que estão aqui, meu povo, confia em mim. Brasil, quero ver quem paga. Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Qual é o nome do teu sócio, Brasil? Vai desfazer a sociedade aí. Ó, está escrito assim, que nós não devemos fazer a sociedade com as trevas, de maneira alguma. Não. Aqui é assim, ó. Você quer? É tanto. É 5 pila. Nem mais e nem menos. Você não vai entrar mais na nossa nação para dizimar a nação. Chega. Nós temos um povo muito grande. E eu não quero o meu povo passar fome aqui no Pindorama, no Brasil. Não. Agora eu peço aos homens que estão matando aí as mulheres, né? Baixa a bola aí, ó. Para aí, ó. E eu pedi às mulheres também para não se meter também demais com coisa que não é da sua alçada. Porque depois aí a coisa fica difícil, não fica? Eu vou pedir ao meu povo, praticam o bem, praticam da verdade. Porque sabe como que nós vamos eliminar todo tipo de violência, eliminar as cadeias e prisões, é a gente praticando a verdade. E quando você menos ver, você vai ver que essa terra está tranquila. Alguém, quando fizer algo assim de muito perverso, ele mesmo vai se sentir vergonha dele mesmo, assim, puxa vida, eu estou praticando cada ato de injustiça nesse lugar que todo mundo é correto. A pessoa mesmo se envergonha é para. E peço outra vez, não? As mulheres, né? As moças, os moços, os homens, os adultos, as adultas. Gente, não precisa de matar. Meu amigo, minha amiga, existe 7 homens por uma mulher, existe 7 mulheres por um homem. Para que você está matando? Oh, não deu aqui? Ok. A vida que segue, você vai ser muito hoje da maneira que você entende de viver. Olha, ninguém pode traçar forma de regência de como você vai viver a sua privacidade. Não, não existe isso. No meu reino não existe isso. O meu mundo, ele é de liberdade.
é de liberdade. Não de libertinagem, nada disso. Não tem nada, uma coisa de liberdade com outra de libertinagem. Não faz sentido nada disso. O meu objetivo é deixar o homem livre 100% e a mulher livre 100%. Porque quanto mais apertam-se as coisas, mais crime vai havendo. Quanto menos liberdade, mais crimes há violentos. Muitos praticam os homicídios por medo de ser apanhados para ser jogado numa cela. E ele muitas vezes quer apagar as provas, os arquivos e vai cometendo esse montão de... que ele sabe, se eu cair na mão da justiça, eu vou preso. Aí ele quer eliminar as provas e nisso ele pratica uma série de coisas tão perversas e que ele sabe que pode praticar. Ele sabe que pode praticar porque esse país não tem honra. E só esse país? Não. Toda a terra. Todas as nações. E só uma pessoa? Não. Todas as pessoas. Ninguém tem honra. Se você não controlar a força da sua carne, você só vai fazer um desastre em cima de desastre. Olha, Roxo, quem não controla a força da carne? Os homens. Só os homens não, as mulheres. O esporte. Olímpicos. Esportes comuns. Governos, governantes, comunidades. Cidades urbanas. Aldeias, floresta, matas. O descontrole é total. Não existe limite para o ser humano. Não. Qual é a maneira, Yahushua, de que exista uma reforma mundial para o bem? Você indica qual a maneira, Yahushua? Sim. Somente uma. Somente um caminho. Qual é o caminho, Yahushua? A verdade. E qual é a solução, Yahushua, para se chegar a um mundo reformado ao bem? Ouvir os meus ensinos e colocá-los em prática em sua vida. Aquele que diz acreditar em mim, mas não coloca os meus ensinos em prática, é só ouvinte. E o que é o que te segue? Os que colocam os meus ensinos em prática. Roxo, mas os seus ensinos são muito duros. Ao pontinho, ao pontinho, ao pontinho, ao pontinho, vou colocar ao pontinho, tá aí. Seus ensinos são muito duros, são estranhos, sim. Porque se fossem iguais aos ensinos que você recebeu, não adiantaria nada eu estar aqui. Correto? Então que tá feio
Oi, olha para mim, me escuta. Você está fazendo um papelão. Está feio o que você está fazendo. Moço, está feio o que você está fazendo. Moça, está feio. Mulher, está feio. Homem, está feio. Eu vou colocar aqui 3 medidas aqui. Tá? Eu vou colocar do ventre até 8 anos, até 7 anos de idade. 7 anos de idade que eu digo, quando completa 1 real antes de completar 8 anos. Eu digo, o que está no ventre, desde o ato sexual, da primeira pegada, da concepção. O que gerou ali naquele relacionamento, não quero saber se houve barrigada ou não. A partir do momento que você se deitou com alguém, não quero saber, em qualquer lugar da terra, que você se uniu. Ah, homem e mulher? Não, homem com homem, mulher com mulher, o que for. Quando os dois entrou, se tornou uma só carne, não quero saber. Porque é a opção sexual de cada um. Isso aí eu não tenho preconceito, não. Eu sei respeitar muito bem as pessoas. Porque se eu não souber respeitar, eu crio um enorme distúrbio e caos na sociedade. A partir do momento que houve uma união física. Mas agora eu não vou falar nem física, gente, porque a pessoa mata uma pessoa sem mesmo ela conhecer a pessoa. Por exemplo, você está num estado lá do Japão, você conversa com uma pessoa aqui, aí o seu dono ou a sua dona, ou o seu homem ou sua mulher, o seu marido, sua mãe, chega para você e te mata, você está me traindo, você está conversando. Gente, que loucura! O adultério agora, ele se tornou agora magnético. A distância de milhões de quilômetros você consegue fazer coito carnal. Que absurdo, gente. Então eu já vou colocar aqui os parâmetros. Antes do nascimento, então, antes da barrigada, tá? Antes da concepção. Do toque. Se você conversou com alguém, se você tocou, só de conversar, você já vai respeitar a pessoa e pronto. Então eu estendo desde um contato visual, ou online, ou telefônico, ou o que for. Eu quero respeito mútuo. Isso é humanidade. Aí daqui até a pessoa com, vou colocar 120 anos de idade. Eles falam que a pessoa vive até, qual for o máximo de idade? 129, não sei, 130 anos, né? Então vou colocar até 140 anos. Eu vou esticar isso aí para não ter dúvida. Porque eu não tenho relato que alguém por esses tempos atuais viveu 140 anos. Mas 120 a gente ouve. 110, 90, então vou colocar até 140 anos de idade. Eu quero o respeito. Acaba-se as mortes, as agressões, os roubos, os homicídios. Acaba-se tudo, as prisões. Eu seco a máquina governamental administrativa de toda a terra. Não haverá mais corrupção. Se não há corrupção no lugar, se tem 400 mil homens de segurança, polícia, vai reduzir a 4 policiais. Para quê? Para ficar ali servindo o povo com alegria. Ele será um como nós e nós um como ele. Não vai ter crime, gente. Não vai precisar de tanto a máquina administrativa com tanta pessoa trabalhando, não.
a liberdade. Então, soco na cara, nem pensar, cuspida na cara, xingamento às pessoas, e gritos para xingar, acabou isso, acabou tudo. Então, antes da concepção, então, quer dizer, aquela geração que vem no ventre, ele vai ter uma regência benéfica, ele já vai nascer diferente. Essa é a nova geração que eu trago à Terra. Ele não vai ter influência de regência, porque você herda a sua índole de onde? Da regência dos seus pais. Não é nada diferente. Alguma coisa que estava incubado ali, na sua mãe ou no seu pai, do seu amigo, na sua amiga, vai cair nas suas costas. Então, se eu conserto aqui antes da concepção, eu trago um mundo reformado. Aí, sim, há a repreensão de todos os espíritos perversos que trazem o caos à Terra. Acaba-se. Acaba-se essa impropriedade humana. Acabou. E o roxo? E não haverá crime. Será sempre o certo pelo certo. Você correto e ele correto. Acabou. Ô, gente, até uma criancinha que está no ventre sabe o que é certo e errado. Ela sabe. Porque senão ela não se colocaria na posição certa de nascer. Ela sabe. Ela sabe, sim. Ela sabe reclamar no ventre da terra, ela sabe. Imagina uma pessoa de 140 anos, gente. Vai saber. Então, por que está tendo esse distúrbio na terra? O que está acontecendo? Com esse montão de igreja que tem aí, com esse montão de ensino que tem aí para todo lado na internet, o que mais tem na cidade? Igrejas e pessoas que frequentam as religiões, e está esse distúrbio. Você pode chegar em qualquer pessoa da terra, pode chegar lá no carnaval pesado mesmo, que todos falam até mal do carnaval, assim, assim, oi, você vai ter uma conversa boa, você senta na mesa lá, a pessoa, a primeira coisa que ela te fala, quando você vai embora, fica com fulano de tal, tá? Vai com fulano de tal. Eu falo assim, todo rodar você, muito obrigado, fica com ele. Porque a mesma pessoa que está a ser contra os meus ensinamentos, que é para a vida, é a mesma pessoa que quer me abençoar em nome de um ídolo. Como que pode isso, gente? E as pessoas verdadeiramente falsas, corruptas, elas usam muito, elas praticam um grande pecado. Elas falam assim, no teu mandamento, não usarás o meu Rodishua Shuan em vão. Né? Mas como eles trocaram o meu nome, né? De Ialro, ou Ialrushua, para Deus e para Jesus, de toda forma eles estão usando o meu nome em vão, porque para eles aquele é o Criador, e para eles aquele é o Messias. Então, eles têm a capacidade de mentir para você, fazer toda a maldade para você, e no final eles falam assim, te dá um abraço, oi, fica com Deus, Jesus te abençoe. Olha que cretinice, que hipocrisia, que perversidade no ser humano. E você fala assim, não, mas que pessoa tão generosa, você não sabe que você vai dar 2 passos, está encomendada a sua morte.
por esse que te, né, entre aspas, te abençoou, né? Ele te amaldiçoou. Agora, ninguém há de usar o meu nome para fazer isso. Usa meu nome para praticar maldade, para praticar pecado. Você vê. Você vai se acertar contas comigo. E não com esses aí que não existem. Por que você faz todo tipo de perversidade? Porque você sabe que isso aí é da boca para fora, que o seu coração está longe de verdadeiro, está temente ao verdadeiro, o Criador que estou aqui. Na minha presença você não chega. As pessoas têm que sujar na presença e começar a mentir. Falar assim, eu falo assim, ô meu amigo, por favor. Ô minha amiga, eu não compactuo com a mentira. Ou você fala a verdade, ou você continua mentindo, mas longe da minha presença. Longe da minha presença. Eu não vou compactuar contigo essa hipocrisia que você aprendeu certamente a começar na sua casa, ou com seu pai e com a sua mãe. No ventre da barriga da sua mãe. E depois, na sua roda de amiguinhos, no parque, no campo de futebol, na igreja, nas escolas, e por fim, no mundo secular, em todo lugar que você foi, aonde você entrou para fazer isso ou aquilo, não quer saber da sua vida. Aí você chega até a mim e fala assim, olha, arrochar uma mentirinha não importa, né? Aí eu falo assim, negativo. Aqui não existe isso. Aqui não existe isso. Teve uma vez, gente, eu vou dar um exemplo simples, tá? Isso tem bastante tempo. Vou dar um exemplo simples para você entender o que é a vida. Mas hoje você não pode nem passar por isso que eles te matam. Vou dar um exemplo para você tomar cuidado. Eu tava em certo recinto, lugar, aí tinha uma mulher e eu entendi que ela queria conversar comigo. Eu entendi isso, né? Aí me aproximei, eu cumprimentei, né? Aí pela expressão dela, assim, ó, desculpe, por favor. Eu me retirei rapidamente. Olha o perigo que é, gente. E o que está acontecendo hoje, gente? Muitas pessoas estão mentindo. Então você toma, até para aproximar de uma pessoa, você tem que tomar cuidado atualmente. Toma muito cuidado. As pessoas, elas interpretam mal. Elas julgam equivocadamente e são perversas. Ainda mais quando mente contra ti e quando dá um falso testemunho da sua pessoa. Então é necessário limpar esse mundo. Pode ser sincero, gente. Se essas pessoas, tudo aí, esses seres que estão aí, que eu estou dando os meus ensinos, eu tenho que ser duro, não tem? Tem. Agora é a limpeza do mundo. Se elas verdadeiramente não cooperarem para o bem, elas não estarão mais na existência das existências da vida. Acaba-se. É agora. Com a minha estada aqui. Eu tenho ali um texto muito interessante que fala a respeito disso, tá? Eu tenho uns escritos ali muito profundo sobre o que é a atividade humana neste mundo, relacionado com o mundo da perversidade e da mentira. Sim, existem dois mundos e uma infinidade de projetos de mundos que estão sendo aí elaborados, mas existe só um caminho, não existe mais.
para se livrar de todas essas utopias perversas. Uma pessoa me perguntou assim: você que é o Yahushua? Eu estou procurando o Yahushua, mas são tantos. Qual que é o verdadeiro? E eu falei assim: essa voz parece muito. Você já ouviu essa voz? A pessoa conversando comigo. Eu falei assim: eu sou. Ou Yahushua. Mas ele existe, sou eu. A pessoa me convenceu, mas foi tão difícil conversar com o verdadeiro. Assim, sério, é difícil. É muito difícil. Quem conversa comigo e desperta que eu sou Messias, ele encontrou um grande tesouro, gente. Porque não será fácil, mas também não será impossível acreditar em mim. Então eu tenho que fechar esse livro, tá? Porque é necessário fechar. Porque eu tenho que terminar a leitura do livro da vida, não do livro totalmente, né? Mas somente uma pequena parte, a primeira parte que eu tenho dele. Não digo nem que é a primeira parte. Um certo tanto de escrito que eu tenho que terminar de ler, né? Eu tenho uma série de escritos ali para lançar, mas eu vou me ater mais ao livro da vida, sabe? Porque eu vou encerrar de terminar ele, né? Mas, Arrocha, você está querendo terminar ele para quê? Para parar de trabalhar? Não, não é isso. A Escritura fala que eu e a palavra nunca paramos de trabalhar, eu e o Ruha. Sempre trabalhamos. Eu doei o meu corpo e o Ruha guia as minhas tarefas. É isso? Eu conversando com um dos que acreditam em mim, eles diziam assim: eu fui guiado pelo Ruha, o Rim, né? Tá. Para chegar até a ti. Ah, tá. Eu falei assim: eu sou. É um só. Eu falei assim: primeiro, eu falei: é um só, tá? Não existe dois, é um. Assustaram. Oh. Eu falei assim: eu sou Uruha. Não existe isso, gente, dois. Isso é quem criou a religião. Você tem que entender. Ah, eu estou guiado pelo Ruha. Eu estou guiado pelo Pai. Calma, baixa a bola. Mocinha, mocinho. Homem, mulher, baixa a bola. Se você não entender que eu sou um, acaba-se. Você volta ao sistema romano religioso. Ah, o Eterno me abençoe. Calma, baixa a bola, moço. Baixa a bola, moça. Baixa a bola, ancião. Baixa a bola, anciã. Velho e velha, baixa a bola. Ah, do cabelo branquinho, barba branquinha. Eu tenho 80 anos de ministério, eu tenho 80 anos que eu leio a escritura. Eu sou um teólogo, eu sou um rabino catedrático, eu sou um sacerdote, eu sou um bispo eloquente, eu sou um cientista eloquente. Eu digo: baixa a bola, mocinho, baixa a bola, mocinha. Quando você se referir ao Eterno, você tem que olhar para mim e falar assim: aquele ali é o Eterno. Não use o meu nome em vão. Você estará pecando contra mim. Você esqueceu de Merúshua nas contendas das águas de Meruá. Não tornou o meu nome reto diante do povo. Por isso, eu chamei ele na responsabilidade de cá. Ah, baixa a bola, rapaz.
Ouça. O que foi? Foi assim, ouça. Você, uma certa vez, você alçou a sua voz e falou perante o público: tire o meu nome do livro que você tem escrito, perante toda a congregação de Oxuru. Você quis me dar uma ordem inconveniente, não foi? E eu te ouvi. E depois eu conversei contigo uma coisa, você fez outra. Novamente. Tu se colocou mais importante do que o povo. Tu deveria falar assim. O povo verdadeiramente pecou contra ti. E eu estou do lado do povo. Serei eu condenado com todo o povo. Isso teria corretividade, teria tisadoquial, justiça em ti. Mas como tu se colocaste além do povo, maior do que o povo, tu cometeste diante de mim um grande deslize. E ainda que o homem seja tão perfeito nessa terra, seja tão correto, a minha corretividade, a minha retidão deverá superar a sua, para que todos possam receber o beneplácito dos meus benefícios, das minhas brahotiahu, das minhas bênçãos. Pois bem, tu não vai entrar na terra. E agora você vai fazer o quê? O que você vai me pedir agora? Eu estou te querendo ouvir. É a última vez que tu fala na minha presença. Meu roxo, ó. Ó, fala depressa, que eu já vou te recolher agora. Bebê. Bebezinho. Peguei ele aqui, ó. Guardei. Antes que você vá à destruição, eu venho para te salvar. Ego inflamado, eu inflamado. Não. Nada disso. Não é esse o caminho. Não será essa a alternativa. A alternativa continua dizendo: ouve os meus conselhos, os meus ensinos. Se vós ledes as escrituras, porque entende que nelas tem as palavras de vida eterna, então ouça os meus ensinos. Olha, Rússia, mas tu está querendo ser maior do que a escritura? Sim, eu sou maior do que a Bíblia, do que as Tanarurim, do que a Torá. Sou maior, eu tenho que ser maior do que elas. Porque eu vim cumprir a lei. E cumprindo a lei, eu estabeleço a minha palavra sobre todas as coisas. Aí sim, a minha palavra, ela está sobre mim. O que está sobre ti, Augusto? A minha palavra, essa que tu ouve. E eu estou lendo aqui alguma coisa. Eu preciso de alguma leitura aqui para te falar a minha palavra. Por isso que ele é acima de todas as coisas. Essa palavra, eu necessariamente tenho que ser submisso a ela, dependente dela e humilde a ela. Eu tenho que dizer, ela está sobre todas as coisas. Esse é o sentido da Torá, das Escrituras, tá? Das Tanarurim e a Brit Adassua e a Rosa, o renova-testamento. Mesmo sentido. Mesmo sentido. Não há diferença. Você não entende o
o testamento, né? Não é antigo, é só testamento, gente. Não nada de antigo, é testamento. Você não entende o testamento se você não reformar ele. É testamento reformado, gente. Ele explica. Ele é a sombra. O Renovado Testamento é o real. Sempre o testamento, ele estará depois. E o que vem depois do testamento? O Renovado Testamento, a reforma. Testamento reformado. Mas a casa é a mesma. Qual que é a casa, Yahuza? O templo lá de Jerusalém que foi destruído? Nada disso. E os demais que foram destruídos? Nada. Qual que é o templo, Yahuza, que você está reformando? O homem, a mulher, a menina, sabe? É isso. Vocês entenderam? Então, isso que eu trago é a essência, é a realidade. A sombra é o quê? É a promessa, é a afirmação que eu viria. Eu estou aqui. O que estamos vivendo, gente, a hora da gravidade. Aqui é o tempo. Aqui é o testamento, correto? Chamado de Antigo Testamento. Aqui é a aliança.